Fala galera, Matheus Fortes na área. E aí, como é que vocês estão? Como está sendo passar esse tempo em casa durante essa quarentena? Bem, eu acredito que muitas pessoas têm tido dificuldade de se adaptar a esse novo cenário, porque antes você provavelmente estava indo para a escola ou até mesmo para o seu curso preparatório e estudando lá. E aí vir para casa, que para muitas pessoas não é um ambiente bom para estudar, acaba sendo um desânimo no estudo, um balde de água fria. Bem, o que eu gostaria de dizer é que se isso é o que está acontecendo contigo, entenda que isso acontece com várias outras pessoas também. E pensar que isso acontece com outras pessoas faz com que você entenda que não é só você que sofre com essa situação, mas outras também. E isso é para que você se sinta de alguma forma motivado a querer superar essa dificuldade. Não se sinta, como se tudo estivesse conspirando contra você. Porque provavelmente você pensava, esse ano é o ano que eu vou passar. E provavelmente você pode estar pensando, não vou conseguir mais uma vez. Não, não pense dessa forma. Use esse tempo livre que você tem para se adaptar, se reorganizar nos seus estudos em casa. Eu imagino que talvez não seja tão simples assim, mas quem disse que é fácil? Se fosse fácil, qualquer um passaria no concurso militar, certo? Portanto, enfrentando essas pequenas dificuldades, superando elas diariamente, você vai estar conquistando o seu sonho de entrar numa academia militar. Eu falo militar porque eu acredito que esse canal já tenha tomado muito mais esse viés para concurso militar do que em geral. Eu acredito que a grande maioria dos meus inscritos assiste os meus vídeos focando para esses concursos. Outra mensagem que eu gostaria de dizer, aliada a esse meu raciocínio, é justamente o fato de que você provavelmente deve ter cerca de 15, 16, talvez os seus 22 anos no máximo, porque é o tempo limite para cada concurso. E aí eu te questiono o seguinte, que tipo de estudante você é? Vou usar eu como exemplo. Quando eu comecei a estudar para me preparar para o concurso militar, que no caso era a EFON, mas tudo bem, pode ser qualquer outro, eu não tinha o perfil de um estudante que quer passar por uma faculdade pública, no caso federal, né? Militar, mas federal. A minha característica era de um aluno de ensino médio, onde eu estava acostumado com aquela presença de um professor na sala de aula, onde ele me passaria o conteúdo e eu tentaria assimilar ele, decorando, copiando no caderno. Mas exigiu uma certa maturidade e ao perceber que, cara, isso não é o suficiente para você passar numa faculdade militar, num concurso público. É necessário que você vá além dessa postura passiva de um aluno, onde você só senta na cadeira e espera o professor passar o conteúdo. Não é assim que funciona. É claro que certas pessoas acreditam que só conseguem aprender dessa forma. Será mesmo que você só aprende dessa forma? Pois eu também pensava que, caramba, eu só consigo aprender assim. E com a tentativa de tentar evoluir, de me adaptar à situação que eu vivia, eu comecei a usar livros e ver, caramba, não é tão assim como eu pensava. Eu posso também modificar um pouco meu estudo, estudar mais em casa e deixar o curso para tirar dúvidas. E dessa forma eu vi que era muito vantajoso e eu otimizei muito meus estudos. Portanto, se você não se adequa, se você não se enxerga nesse perfil que eu acabei de descrever, o que te impede de você se tornar esse tipo de pessoa? A verdade é que nada te impede, a não ser a sua própria limitação. Então, tente vencer ela. Além disso, eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui como era comigo lá na EFON. Essa é só uma experiência pessoal, tá? Não significa que é em todas as faculdades, mas eu acredito que não seja muito diferente. Lá na EFON é uma faculdade, não é simplesmente um concurso onde você vai se tornar militar. Apesar da EFON não capacitar para você ser militar, né, no caso. As pessoas confundem muito isso. Lá eu sou militar durante 3 anos estudando, depois eu retorno a ser civil. Na verdade, militar da reserva. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, você está estudando para entrar numa faculdade. Como todo mundo fala que faculdade é normal aqui fora, civil, os professores geralmente, eles não vão estar lá 100% dispostos para tirar dúvida sua. É claro que a função deles é ensinar, mas a ideia é o seguinte, é uma coisa totalmente diferente de ensino médio. Lá na faculdade é muito mais incentivado você buscar ser autodidata do que ficar esperando o professor pegar na sua mão e te ensinar tudo. Não é assim que funciona. Portanto, é bom você já se adaptar para esse cenário que você tanto almeja, que você busca. Seja a AFA, seja Escola Naval, seja EA,
aprendiz de marinheiro, enfim, qualquer concurso que você queira tentar. Entenda que lá dentro as coisas mudam. Sem falar que lá dentro você também vai ter toda uma rotina militar, além da rotina acadêmica, a partir de estudo. Portanto, você se adaptar para essa situação de estudos agora vai ser uma vantagem para quando você passar na faculdade. Bem, eu estou dizendo isso tudo porque eu quero estimular e incentivar vocês a continuarem estudando e não ficarem desanimados por causa dessa situação que a gente está vivendo. Além disso, eu quero dar outro recado. Eu tenho alguns pilotos aqui em casa e, bem, com certeza eles vão ficar sem tinta futuramente, não sei quando. Portanto, eu vou continuar gravando o vídeo aqui. E eu não sei se essas tintas vão durar até o fim da quarentena. Se por motivo eu parar de gravar, e eu vou avisar, vai ser porque justamente acabou as tintas. Então estou aproveitando aqui enquanto tem tinta, beleza? Mais um recado. Eu noto que as pessoas aqui no canal procuram muito por vídeo de resolução de prova. Tudo bem, não tem problema, fico feliz. Mas eu também tenho aqui no canal uma playlist onde eu resolvo exercícios de física. Na verdade, esses exercícios têm a intenção de auxiliar você nos seus estudos. Porque são exercícios que geralmente a galera tem dificuldade. E aí você entendendo como se resolve qualquer um daqueles, isso pode te facilitar resolver outros, consequentemente. E aí eu percebo que a maioria aqui dos inscritos talvez nem conheçam essa playlist. Portanto, eu vou chamar atenção para isso. Vai aparecer aqui em algum lugar, nunca lembro. E aí você dá uma olhada lá e vê se aquilo te ajuda também nos seus estudos. É claro que eu vou continuar esse trabalho, mas às vezes o pessoal nem sabe disso. E vale a pena, justamente agora, nesse momento, que você talvez não tenha mais o auxílio do seu professor. Então você pode usar esses vídeos e o canal aqui para te ajudar, ok? Enfim, como eu falei, vamos resolver aqui a questão da escola naval, a questão número 13, e então vai aparecer aí na sua tela. Acompanha aí. Tá, beleza. Essa questão aqui, ela não é difícil, talvez ela seja uma das mais fáceis nessa prova, mas eu vou chamar a atenção para alguns detalhes aqui, que são alguns bizus que vocês podem usar consequentemente para outras provas da escola naval, principalmente da AFA. E o que seria isso? Vamos aqui ver como é que funciona. A ideia aqui é o seguinte, você tem essa figura, simplesmente, mas tem a descrição do que acontece antes de chegar nessa situação aqui. Ele fala que você tem duas esferas neutras, mas depois você carrega apenas uma delas, com uma carga de menos que. Sendo que depois você solta. O que você entende quando ele solta? Essas duas cargas elas vão se tocar. Uma vez que elas se tocam, elas vão compartilhar essa carga que apenas uma delas tinha entre elas duas. E aí você está falando de uma situação de eletrização por contato. Como essas duas cargas possuem a mesmo formato, mesma dimensão, essa eletrização por contato ela ocorre através de uma média aritmética. É a primeira coisa que você aprende quando está estudando Física 3. Qualquer livro de ensino médio ensina isso. E é isso que eu vou começar aqui. Seria o que no caso? Você tem aqui que a carga nova ela vai ser nada mais nada menos do que a carga Q1, que é de um dos corpos, mais Q2 dividido por 2. Uma média aritmética. Provavelmente você pode se perguntar, pô Matheus, se fossem 3 cargas ao mesmo tempo, como é que ficaria ali a situação? Q1 mais Q2 mais Q3 dividido por 3, porque foram 3 ao mesmo tempo, uma média aritmética, entenderam? Nessa situação, uma carga era menos Q e a outra era 0, porque era neutro. Então você vai botar isso assim, ó. A nova carga que as duas irão assumir é menos Q mais 0, dividido por 2. Menos Q sobre 2. Essa é a carga que cada uma delas irá assumir. Mesmo valor, no caso, e também mesmo sinal, ok? Então vamos continuar do seguinte fato aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui. E agora a gente sabe que cada uma dessas cargas tem qual valor? Menos Q sobre 2. Beleza. O que ele pede aqui nesse exercício? Ele quer saber qual o valor dessa tangente aqui. Nas playlists que eu mencionei agora no início do vídeo, eu já fiz acho que Nas playlists que eu mencionei no início do vídeo, eu já fiz acho que 2 exercícios sobre essa situação de você ter um ângulo, se eu não me engano, ou talvez um só. E aí qual é a ideia aqui? Ele quer saber qual o valor desse ângulo. Aí você pensa, tá, mas como é que eu vou descobrir o valor desse ângulo em função do quê? Bem,
Perceba que essa situação aqui é uma situação de equilíbrio. Elas ficaram com uma distância x entre elas. No caso aqui, ele nem fala o comprimento do fio, não importa, para essa situação, né? Enfim, quais são as forças que atuam em apenas uma dessas esferas aqui? Por que apenas uma delas? Devido à simetria do sistema, perceba que é uma figura simétrica. O que acontece nessa esfera, acontece também nessa aqui. Então, analisando as forças nela, você também vai estar analisando, consequentemente, na outra. Entenderam? Então, quais são as forças que atuam nessa esfera? Você tem uma tração para cá, você tem para baixo o peso dela, vou apagar isso aqui, e você tem para cá ó, uma força de repulsão, que é a força elétrica. Entenderam? Ou seja, você tem três forças atuando nessa carga. E essas três forças, elas somadas juntas, vai resultar numa força resultante nula. Como eu já expliquei nas playlists, a força resultante nula significa que esses três vetores vão formar uma figura fechada. Sendo uma figura fechada, o que significa isso? Eu vou ter que formar algum polígono que tenha três lados, um triângulo. Como é que ficaria esse triângulo? Assim, ó, eu vou desenhar a base do triângulo sendo esse vetor aqui, a força elétrica. Então vai ficar aqui para cá. Ó. A altura do triângulo vai ser esse vetor, força-peso. E a hipotenusa desse triângulo seria esse lado aqui, ó. A tração. Ok? Tudo bem? No caso aqui, eu estou botando sem aquele vetorzinho na cabeça, porque é como se fosse um módulo já do vetor. Para simplificar. A ideia é que é o seguinte, esse ângulo que existe aqui, ó, formando entre esses dois vetores, é também um θ. Caso você esteja se perguntando, eu vou explicar, mas na playlist também tem isso. A ideia é que é o seguinte, o ângulo formado entre esse vetor e esse vetor aqui é o mesmo ângulo formado entre essa linha, que é a mesma direção da tração, e essa linha pontilhada vertical, que é a mesma direção da força-peso, que está sempre na direção vertical. Então essa pontilhada e essa linha formam um ângulo θ. Essa força-peso e essa tração também formam um ângulo θ, ok? O que eu quero provar aqui, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Ele não quer saber a tangente desse ângulo θ? Então é isso que a gente vai fazer. Tangente de θ nessa situação significa o quê? Esse lado oposto sobre esse lado aqui, né, adjacente, o cateto. Então é isso que a gente vai organizar aqui. Ó. Tangente de θ é a força elétrica sobre o peso. Aí qual é a ideia aqui? Qual é a fórmula da força elétrica e qual é a fórmula do peso? É isso que a gente tem que pôr agora. Aí vai ficar assim, ó. A fórmula da força elétrica é K vezes a carga desse vezes a carga desse em módulo. Não vai pôr o sinal, é só o valor absoluto. Cada carga é Q sobre 2, lembra? Então você vai botar Q sobre 2 vezes Q sobre 2. Então vai ficar assim, ó. Q sobre 2 vezes Q sobre 2. Vou mudar isso aqui. Ok? Tudo isso sobre a distância que separa as duas cargas. Essa distância, no caso, é x. Então vai ficar x ao quadrado. Sobre... Quem é que vem aqui no denominador? O peso, que é mg. Tá, o que você vai fazer aqui agora? Você vai organizar essas informações de acordo com as respostas da questão. Como eu falei, qual é o bizu que eu vou dar aqui? Percebam que essa é uma questão literária. Então as respostas vão estar em função de algumas letras. Isso é muito normal de acontecer na prova da AFA, por exemplo. E aí, o que você tem que entender? Você tem que organizar a resposta final de acordo com as opções que aparecem ali, para que você possa induzir ao gabarito, a resposta correta. Portanto, é o que nós vamos fazer aqui. Percebam que nas opções você tem Q ao quadrado e X ao quadrado. E vai aparecer essa informação. Perceba que nas opções você tem um número 2 e não tem um número 4. Mas aqui tem um número 2 vezes 2. Provavelmente deveria aparecer um 4, mas ele não bota. Então você já fica esperto. Por quê? Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou pegar o seguinte. Esse Q vezes Q ficaria aqui ao quadrado, ok? Q ao quadrado. Esse X aqui, ele vai vir para cá, ó. Ele vai ficar aqui do lado, fazendo aquela regra da inversão da fração, tudo bem? Então ele vai ficar aqui embaixo, x ao quadrado.
Esse 2 vezes 2 seria o 4, que na verdade é 2 ao quadrado. Então eu vou botar aqui, ó, 2 ao quadrado. Ok? No caso, essa letra K, ela continua aqui no numerador. E esse mg que está aqui, presta atenção, esse mg ele vai fazer isso aqui, ó. Ele ficaria aqui, assim, ó, 1 sobre mg. Entenderam a ideia? Ou seja, ele ficaria do lado desse x ao quadrado, que consequentemente também está onde? Embaixo do q ao quadrado e embaixo do k. Pegaram a ideia? Então o mg ele ficaria aqui, ó. Perceba que dessa forma está bem parecido com uma das respostas que nós temos aí. Ah, mas por que você não botou 4 aqui? Porque perceba que não tem esse 4 na resposta. Olha só, tanto essas três letras ali, aliás, essas três informações, elas estão elevadas ao quadrado. Então eu vou botar todo mundo elevado ao quadrado. Ficaria assim, ó. Agora você pode notar que existe essa resposta nas opções, no caso é a letra B. Então, perceba que a questão não é difícil, mas só tem essa pequena manipulação na resposta final para que te induza a resposta correta. Isso é muito normal de acontecer na AFA, então é algo que você pode ir futuramente praticando, ok? Se vocês gostaram do recado que eu dei no início do vídeo, comenta aí, compartilha, fala o que vocês acharam dessas dicas, se achou perda de tempo, se valeu a pena esse tipo de motivação. Aliás, é um tipo de coisa que eu gosto muito de fazer com os meus alunos presenciais. Eles me conhecem por ser assim, eu sou uma pessoa que gosta de motivar. Nem sempre essa motivação traz um efeito bom, porque nem todo aluno está aberto para ouvir uma crítica construtiva e já acha que eu estou sendo grosseiro, enfim. Mas isso aí são coisas que acontecem, né? Mas a ideia é o seguinte, se você gostou desse tipo de motivação, comenta aí que eu posso fazer mais vídeos sobre, trazendo esse perfil, essa característica. Então é isso aí. Até a próxima.